E tu, concordas? É mais um bate-papo aqui no canal da IBE, Igreja Batista Evangélica, e hoje eu tô aqui com uma mulher fixe, muito gente boa, maravilhosa, pastora Luana. Olá! Que prazer tê-la aqui. Nós vamos falar sobre um tema polêmico hoje, hein, pastora? Muito polêmico. Feminismo. Feminismo, uma coisa. Não é mole, não. Tá pegando. Tá na moda esse negócio. Tá na moda. Tá na moda. E você? Vem com a gente, vem acompanhar esse bate-papo. Pastora, quero começar perguntando para a senhora o que é o feminismo à luz da Bíblia. Se ele existe, não existe? Me diga. Não existe. Não existe? Não existe. Ah, então eu posso ficar feliz porque também não existe machismo. À luz da Bíblia, não. É. Porque olha lá, o que é o feminismo? É o achismo da fêmea. E o que é o machismo? Machismo do macho? O achismo do macho. E na Bíblia tem espaço para achismo? Não tem. Só para a ordem de Deus, a vontade de Deus. Não tem nem achismo de Deus. É só a vontade dele. Eita, que é pesado, hein? É, não é? Mas não é fácil entender à luz da Bíblia, né? Afinal de contas, não é fácil viver o que a Bíblia manda. Não é fácil viver sem dar razão ao que a gente acha. Sim, de jeito nenhum. Então, olhando para o lado humano da coisa, tirando o lado espiritual, a gente sabe que hoje o feminismo é um movimento forte dentro da cultura evangélica. Né? Começou lá fora, mas veio para dentro. E a gente quer falar hoje de dentro, não do lado de fora, porque lá de fora cada um tem a sua ideologia, né? Segue aquilo que pensa. Agora aqui dentro não, porque o nosso guia, aquilo que a nossa bússola é a Bíblia. Certo. E quando a gente anda à luz da Bíblia, a gente tem que entender o que a Bíblia nos diz para viver, né? Então, assim, trazendo isso realmente para a luz da Bíblia, muita gente diz que a Bíblia é um livro de machistas. Muita gente fala isso, muita gente. Mas o problema é que a gente às vezes ouve e reverbera algo que não é verdade. Porque olha lá, vamos começar no começo, em Gênesis. Deus cria o homem e a mulher. Lá mesmo no primeiro capítulo fala, criou o homem e a mulher e então colocou eles para dominar sobre a terra. Não existe um dominador, então o homem domina e não. Os dois vão dominar sobre a terra. Está lá no plural. Existiam só duas pessoas, então teria que ser o homem e a mulher. Depois, se nós formos trazer já para os dias de Jesus, especificamente naquela passagem de Marta e de Maria, quando Maria se senta para aprender de um mestre. A cultura não permitia que uma mulher aprendesse de um mestre, mas Jesus é o mestre dos mestres. Maria é uma mulher. E vem Marta reclamando com Jesus. Olha, Jesus, tanta coisa para fazer, para servir a tantas pessoas, e Maria está aqui sentando e conversando contigo, aprendendo de ti. O que Jesus fala? Olha, Marta, Maria escolheu o melhor lugar. Então ali ele confirma que ele veio para ensinar tanto homens como mulheres. Existem pensamentos machistas naquela época, como tem nesses dias, mas existe a palavra de Deus naquela época e é a mesma até hoje. Não mudou, né? Não mudou. É muito sério, porque quando você trata de um movimento que traz em sua essência o empoderamento da mulher, Amo essa palavra. o homem fica até com medo, né? Vamos comentar justamente essa questão. Se existe um movimento que puxa a corda para um lado, vai haver o quê? Um desequilíbrio? Sim, natural, né? Natural. Se eu tenho que puxar, tenho que fazer força para um lado, quer dizer que o outro tem que fazer menos força. Então ele está vindo. E na Bíblia não tem esse desequilíbrio do homem e da mulher. Então quem está puxando está fazendo errado. Seja de que lado for. A palavra empoderamento
à luz da Bíblia? É muito questionável. No meio cristão, justamente, vem de poder, o radical é poder. E se a gente for estudar realmente a Bíblia, de quem é todo o poder? Sim. É de Deus. Quando o homem tem poder, ele vem da onde? Do alto. E é para fazer o quê? Para proclamar o reino. Não é para brigar? Não é para dizer que quem tem poder é a mulher ou quem tem poder é o homem. Puxando esse gancho da briga, eu entendo que o movimento feminista ele nasce muito para ir de encontro a isso, né? Por quê? Porque a mulher, por ser a parte mais frágil, né? Assim dizendo, não sei se todos concordam comigo. Será que ela é mais frágil? Pois é, mas pelo menos vamos tratar de força, matéria mesmo, tipo no literal da palavra, né? Houve uma reação, a gente não pode negar que as mulheres são violentadas, que as mulheres são desprestigiadas, mas essa questão do fato não pode fazer com que a nossa busca seja errada. Porque se somos cristãs, servas do Senhor, quem luta por nós é o nosso Deus. Tanto pessoalmente dentro da minha casa, nas minhas questões pessoais, como num contexto dentro da igreja. Existem homens agressores dentro da igreja? Existe. Existem mulheres agressoras? Existe. E como é que se luta com isso? Buscando em Deus as estratégias. Qualquer coisa que você vá buscar, corroborando alguma coisa que vem de fora, e você aceitando como uma verdade sem criticar à luz da Bíblia, você vai se perder. E como fica a questão do patriarcado? É isso a palavra, acho que é patriarcado. Né? Lá atrás a gente via que o patriarca da família, o filho mais velho que dominava todo aquele clã ali, né? Ele tinha a responsabilidade de cuidar depois que o pai, né, partisse. Apesar de haver algumas exceções, né? José, Davi, são várias exceções. Mas não é um problema. Mas isso aí eu entendo que também era da cultura. Claro, né? Isso é cultural, mas não é um problema em que o marido ele consegue gerir a família naquilo que ele tem maior habilidade, desde que haja um equilíbrio. A mulher também vai gerir a família naquilo que ela tem mais habilidade. Pensa comigo, na própria Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Não com uma subserviência, a gente até postou um vídeo sobre isso, muitas mulheres depois foram falar comigo. Não é uma subserviência, mas é uma presença equilibrada. O homem, lógico que ele tem habilidades, ele é muito mais prático, ele tem a força, mas a mulher tem um jeitinho, percebe coisas e nuances, às vezes, nos filhos, que às vezes o homem não percebe. E isso precisa ser conversado e equilibrado. Aí sim vai haver uma família saudável. O que a gente não tem numa família se busca em Deus e não se juntando, formando quase que um clã para se defender do quê? O marido é um inimigo? A esposa é um inimigo? Dentro de uma família? Tem essa questão do mantenedor. Hoje a gente sabe que a mulher, ela também é uma mantenedora e traz de fora para dentro também, o que não acontecia no passado, né? Sim. Então, assim, esse trazer de fora para dentro e tá num nível de igualdade com o homem, traz um empoderamento, mas de uma maneira que eu não sei se é 100% sadia para dentro. Nenhum empoderamento é sadio. Não existe poder. O problema é que nós estamos querendo... Mas e por que a mulher corre tanto? A mulher não, o movimento feminista corre tanto atrás desse empoderamento? Porque está longe da Bíblia. Eu não tenho como te afirmar de forma diferente. Algo que corre... Um movimento que corre atrás de um poder que não foi dado a ela, está fora da Bíblia. Eu só preciso ser a mulher que eu preciso ser para minha família. É simples, porque o meu marido vai complementar aquilo que eu não tenho. E nós vamos viver em paz. Agora, como pastora,
Eu tenho certeza que a senhora já sofreu preconceito. Muitas vezes. Assim, esse movimento a senhora poderia muito bem se apropriar dele. Sim. Poderia levantar uma bandeira, né? Tem muita gente que faz isso. Mas eu vou te falar que a pessoa que mais fez comigo, ou cometeu comigo preconceito, fui eu mesma. Eu venho de uma igreja que, desde criança, que não tinha pastoras. E meu marido foi consagrado pastor e todo mundo falava, muitos pastores chegaram para mim e falaram, você foi chamada a pastora. E eu rejeitei muito, Marcos. E passou-se muitos anos com meu marido pastor, e eu pastoreando sem ter o título de pastora. Ou seja, posso ser pastora sem título? Posso. Mas eu descobri que existe uma pessoa específica que eu tenho que ouvir, que é Deus. E houve um momento que Deus falou comigo, olha, você é pastora. Então eu preferi abrir mão inclusive do meu achismo e ouvir a voz de quem é o dono do reino. E é para quem eu trabalho, para Deus. E aí sim, qualquer outra pessoa que ache isso ou aquilo já não me importa. Porque o meu Deus e o meu Senhor foi quem me designou pastora. Eu estou numa igreja que me reconhece como pastora local. E a minha igreja está conveniada a uma convenção que me aceita. Então, para mim, eu estou em paz. É muito importante trazer isso para o nosso ouvinte, porque eu tenho certeza que muita gente sofre esse preconceito. Sim. Né? E muitas vezes não tem esse entendimento. Sim, ou então puxa a corda. Né? O erro é puxar a corda. Eu não preciso medir força, puxar. né? Não preciso. Eu estou em paz com Deus. Qualquer pessoa que vier ou falar da questão de um título ou não, esse título não é da pessoa. E ela pode ficar com o achismo dela. Eu fico com a Bíblia. Então isso a gente precisa saber se posicionar nas dificuldades, porque elas virão. Existem mulheres que são hoje violentadas, existem pastoras que são hoje sofrem preconceito, porque existem muitos pastores. Existe tanta coisa, mas como que você vai reagir a isso? Em qualquer situação na sua vida, como você reage enquanto cristão, enquanto servo? Isso faz de você realmente o que você é. Você tem que entender o seu chamado, né? Claro. Porque tem muita mulher de pastor que não é pastora. E que é dificílimo. Olha, pra mim, eu vou te falar, oro mais pedindo a Deus sabedoria para ser mulher de pastor do que para ser pastora. Com certeza, porque com certeza ser mulher de pastor não é fácil. Não é fácil ser filho de pastor, ser mulher de pastor, né? É muito complicado, porque quando você é mulher de pastor, você exerce um outro dom. Todos nós temos dons. Mas nem sempre você tem aquele chamado de viver as dificuldades de um pastoreio. Então você está vendo seu marido no chamado dele, no dom dele, mas você não divide isso, você não entende direito, porque não é o seu dom. Sim. Então é muito difícil. As mulheres de pastor, elas precisam mesmo de serem compreendidas, porque não é fácil. E a gente vê umas até sendo humilhadas pelo próprio pastor. Sim, porque também é um homem. Porque também é um homem, não deixa de ser um ser humano. Né? Justamente. E infelizmente se esqueceu de como é seu marido. Porque como é seu marido, é tão difícil ser marido. A Bíblia fala que Cristo amou a igreja e ama a igreja, né? Sim. Como o marido ama a esposa. Justamente, né? O marido tem que ser como Cristo. Como Cristo, né? Essa o entendimento. Que ama a ponto de dar a sua própria vida. É muito difícil. É muito difícil. E às vezes a gente que tem muito tempo, né? No Evangelho a gente ouve assim, é muito fácil falar que vai dar a vida para Jesus, né? Eu morro por Jesus, mas viver por Jesus. E a mesma coisa é o marido. Às vezes vai, né, num ato de heroísmo, vai lá e morre pela esposa. Maravilhoso marido, mas e viver? Quando você chega em casa, sua mulher que também trabalha, e ela tá lá cuidando da criança, ainda tem um almoço ou uma janta para fazer, e tem uma casa para arrumar, o que você, marido, faz? Você ama a sua esposa? Não é fácil, não é fácil. Mas também, quando seu marido chega do trabalho e às vezes teve uma carga de trabalho muito maior do que a sua, será que o feminismo te impede de fazer uma comida e levar para ele? É só um equilíbrio. Hoje tá na moda. Tá na moda, não pode?
né? Não pode. E o marido, às vezes, até numa roda de amigos, ele quer ser macho. Isso, e vice-versa, porque muitas vezes o marido não sai com a mulher porque quem tem conta separada, né? Não sai porque não tem dinheiro, então não vou pagar, não vou aceitar que ela pague algo pra mim, né? Que é um outro problema. É uma outra questão. Essa modernidade é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa, sim, se modernizar com muitas coisas, mas com muita clareza. Essa questão de o meu dinheiro e o seu dinheiro, divide. Porque se vocês juntam dinheiro e pensam em objetivos mesmos, né, similares. Por exemplo, vamos viajar? Amo viajar. Então vamos fazer uma viagem. É uma viagem que vai gastar, a gente precisa poupar. E o casal entra em acordo. Pode ter certeza que o marido não vai comprar um som pro carro escondido da esposa, nem a esposa vai comprar um sapatinho escondido e guardar no armário para depois dizer que é usado. Por quê? Porque eles sentaram juntos e eles decidiram juntos. O casamento precisa ser assim, não dá para ficar casando achando que se não der certo vai separar. Mas hoje tem até contrato. Tem até dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? A gente não tá falando lá fora, não. Não, a gente tá de dentro. Pois. Né? Então o que acontece? A gente precisa. Não vamos julgar ninguém, mas acontece. Mas se alerta porque tá errado. Eu não gosto de julgar, mas pelo menos o fato eu falo que tá errado. Sim. Depois se você fez, você vê lá e vê se a pessoa certa. Mas é assim, a gente precisa entender que é necessário ter amor. É necessário ter cumplicidade. É necessário ter companheirismo. É necessário ter equilíbrio. Porque de um casamento haverá frutos. E se nós temos aí durante tantos anos e tantas gerações, e a gente afirma, muitas pessoas afirmam que há o machismo e há mesmo, essas mulheres que cuidaram dos filhos e esses homens que cuidaram dos filhos fizeram desses filhos machistas e feministas. À luz da Bíblia? Não foi. Ensinaram o caminho? Ou ensinaram o machismo? Pois é, agora sim, para a gente finalizar, a gente está indo pro final aqui do nosso bate-papo, que está muito interessante, mas temos que finalizar. Eu queria só um comentário da senhora em relação ao andar junto, aquilo que o homem tem que ser para a mulher em relação ao amor. Porque a gente sabe que amar não é fácil, mas a gente precisa amar, né, a companheira, a esposa, com tudo que a gente tem, né? Mas o que essa esposa tem em troca desse amor? O que ela tem para nos dar? O que ela tem que dar? Eu amo tanto essa mulher tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? O que ela tem que fazer? Bolas, não vou só amar, né? Olha, mas só que pensa o seguinte: Jesus, ele amou a todos nós antes da gente dar alguma coisa pra ele, mas tudo bem, vou te responder, tá? Vou fechar a sardinha pra você. É o egoísmo do machismo. Mas olha lá, eu não vou falar primeiro à luz da Bíblia, eu vou falar primeiro num ambiente natural. Uma mulher, ela busca do homem o quê? Uma certa segurança, né? Eles são fortes. Então aí nós somos mais fragizinhos. Então a gente busca uma segurança. Hoje com o jiu-jitsu não. Minha filha jiu-jiteira, não sei. Mas lá no jiu-jitsu também tem homens fortes. Então olha só, a gente busca um homem que nos dê uma certa segurança, nos dá uma certa praticidade. Mulher, às vezes a gente pensa tanta coisa ao mesmo tempo. O homem às vezes só de ouvir, mas por que você está preocupada em só fazer isso? Então, quando a gente tem um homem que nos dá segurança, que consegue nos enxergar, nos ajudar, um homem que nos ama, que consegue compartilhar as dificuldades e também as felicidades e os sonhos. Mas dizem que a mulher quer amor e o homem quer respeito. Justamente, eu vou terminar aí. Então não. Na Bíblia diz que a mulher deve respeitar o homem. Pensa, se a gente ama Jesus... Mas como que o feminismo vai deixar a mulher respeitar o homem? Mas a mulher que quer ser feminista... Com esse empoderamento todo... Mas a mulher que quer ser feminista, ela não quer seguir a Bíblia? Porque, olha, à luz da Bíblia... Não tem como. Como a gente começou com o manual, é a Bíblia, né? Então, se você quer ser cristã... Tanto vale pra mim quanto vale pra ela. Respeite seu marido. Tanto uma mulher como um homem, quando olha o desrespeito,
Se uma mulher e se um homem se desrespeitam, o que eles ensinam para um filho? Eu sei que não há esse equilíbrio, e esse equilíbrio nem sempre é perfeito, mas ele deve ser o almejado. Sim. Ele foi feito para ser assim. Quem nos criou pensou assim. Se você está distante no seu dia a dia, na sua vida, de viver isso, busque. E busque em quem te criou, que é Deus. Porque é Ele que vai mudar a sua família, a sua vida, o seu entendimento do seu marido. Maravilha! Essa é a mensagem que a gente deseja passar. Que você comece a pensar por você. Não é, pastora? Porque tem muita gente pensando, mas com a cabeça do outro, pensando naquilo que vem de fora, naquilo que a mídia coloca, naquilo que a internet aí que tanto nos leva aí, né, a trazer mensagens boas, também nos leva, nos traz essa mensagem. O problema é esse, né? A gente tem muita modernidade. A gente tem televisão, a gente tem internet, nós estamos na internet. Mas o que você tem escolhido? De que você tem se alimentado? O que você tem escutado? Depois, o que você tem escutado quando você joga a luz da Bíblia? Será que ele vai ter sustentação? Então, primeiro, o que você escolhe assistir? O que você escolhe ouvir? Depois daquilo que você acredita, vai à luz da Bíblia, é o que Deus te manda fazer? Se não é, rejeita. Tenha coragem de rejeitar, não é porque todo mundo fala que está certo. É quando Deus fala que é o melhor para você. Amém. Fique com a gente sempre, deixa a tua opinião. Esse é um canal aberto para você deixar o teu comentário. Se inscreve nesse canal, tem muita coisa legal. Tem muita palavra sobre missão, que é o nosso principal foco, é o ID do Senhor. Então, tem palavra para criança, tem os vídeos do pastor André, tem os vídeos da pastora Luana, que você pode assistir todos aí. Deixar o teu comentário realmente, deixar aquilo que você pensa aí para que a gente possa refletir aqui do outro lado e trazer mais mensagens, palavras que te alcancem. Essa é a IBE, uma igreja que acolhe com amor. Muito obrigado, até a próxima, um abraço.